Muito boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva em mais essa oportunidade. Dando sequência às exposições doutrinárias com base no Livro dos Espíritos, nós, na noite de hoje, finalizaremos a análise da primeira parte, mais precisamente do capítulo 3 da primeira parte do Livro dos Espíritos. Esse capítulo que trata da criação da Terra, da criação do universo. E hoje nós falaremos então do último item, que diferentemente da maioria da estrutura do Livro dos Espíritos, que é composta de perguntas e respostas, esse é um item que finaliza esse capítulo com um comentário de Kardec. Então é só esse comentário que nós trataremos na noite de hoje, mas é um comentário onde ele traz, de certa forma, uma teoria bastante importante. E ele dá o título a esse item, que é o item 59, de Considerações e Concordâncias Bíblicas Referentes à Criação. E por que esse tema é relevante e é pertinente? Porque nós, acredito que 99% dos que aqui estão, temos por base religiosa a cultura judaico-cristã. De forma que a história da criação do mundo em 6 dias, e no 7º Deus descansou, de Adão e Eva, de Caim e Abel, de Noé, nos é muito familiar. É algo que, para quem teve essa base, é algo muito comum, essas citações, esse conhecimento. E essa foi a teoria que na nossa civilização ocidental predominou em matéria de criação do mundo. Então, até certo tempo, até mesmo nas escolas, se lecionava sobre a criação, apresentando a história que está no livro Gênesis da Bíblia. Nos Estados Unidos há uma polêmica muito grande, pois algumas escolas vinculadas a algumas ordens religiosas ainda ensinam a parte da criação do mundo com base naquilo que Moisés escreveu e que está lá no primeiro livro do Antigo Testamento. Ocorre que, com o passar do tempo, a ciência foi demonstrando que os fatos relacionados à criação não poderiam ser bem daquela forma que foi tratada por Moisés na Bíblia. Provas científicas foram surgindo que demonstravam que aquela criação, da forma como escrita no Antigo Testamento, não podia existir. E, da nossa parte, o Espiritismo traz a sua contribuição, porque Kardec questiona os espíritos sobre a criação da Terra, sobre a criação do universo. E a versão que os espíritos nos apresentam está muito mais próxima daquela que é apresentada pela ciência, da teoria da evolução das espécies, do que daquela teoria trazida por Moisés no Antigo Testamento. Só que para nós é muito difícil deixar aquilo que está nas Escrituras Sagradas, porque nós temos, de certa forma, um apego àquilo. Faz parte da nossa cultura. E respeitamos toda a obra de Moisés, que nas próprias palavras dos Espíritos, foi aquele que trouxe a primeira revelação de Deus aos homens. Então, é natural que nós façamos um esforço para ver se há algo daquela versão bíblica que está de acordo com a ciência, se há algo que está de acordo com as ideias espíritas, e se nós podemos aproveitar, ainda que parcialmente, aquela narrativa como verdadeira. Então Kardec se propõe a essa análise. Se propõe a considerar algumas passagens bíblicas sobre a criação e examinar aquelas passagens que concordam com o ensinamento espírita e com os avanços da ciência. E disso nós conseguimos extrair algumas lições, por incrível que pareça, para nós hoje. Nós aprenderemos hoje com Adão e Eva, por incrível que pareça. Então nós começamos essa análise citando a primeira questão desse capítulo, que não é o objeto hoje, mas só para a gente introduzir o assunto, onde, deixa eu esconder a segunda parte ali,
onde Kardec pergunta: o universo foi criado em algum momento ou existe desde toda a eternidade como Deus? E aqui a gente já tem que fazer uma pausa na pergunta. Porque é importante falar que na codificação espírita, Kardec não partiu de ideias pré-concebidas. Ele não partiu, por exemplo, da ideia de que existia um Deus criador de todas as coisas. Ele questionou isso aos espíritos. E os espíritos disseram: existe um Deus que é eterno, que é todo-poderoso e que criou todas as coisas. E essa pergunta, a questão do número 37, ela vem depois disso. Então é por isso que Kardec, já nessa pergunta, entende Deus como algo que existe desde toda a eternidade. Porque os espíritos já haviam respondido isso. Então é importante deixar isso claro, que Kardec não tirou dele essa informação. Os espíritos já haviam falado isso para ele. E aí ele pergunta sobre o universo. Esse universo que nós habitamos. Existe também desde toda a eternidade ou foi criado em algum momento? E os espíritos respondem que é fora de dúvida que o universo não pode ter feito a si mesmo. Se ele existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Então, se Deus é eterno, e a eternidade é um conceito que nós temos muita dificuldade de entender, porque nós, nesta vida, temos um começo, um meio e um fim, e costumamos imaginar todas as coisas como tendo um começo e um fim. Então, o conceito de eternidade é abstrato para nós. Mas Deus, os espíritos nos dizem, é eterno. Só que o universo não. Porque se ele fosse eterno, ele existiria, não teria sido obra de Deus. Então é óbvio que se Deus criou o universo, ele o criou em algum momento. Ainda que esse momento seja o mais longínquo que nós podemos imaginar. E o nosso planeta faz parte desse universo. E aí a gente começa a analisar as teorias científicas e as teorias religiosas para a criação do mundo. E Kardec, então, agora sim chegando no nosso tema, observa que os povos, ao longo da história, han formado ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes, com a inteligência que possuíam. Então é natural que cada povo formulasse a sua teoria. É natural no ser humano buscar as suas origens. E nós estamos tratando hoje da cultura judaico-cristã. A criação por Moisés, aquela que está na Bíblia. Mas os hindus têm outras teorias para a formação do mundo. Os persas também. Se nós formos nas tribos indígenas, provavelmente cada qual terá a sua. Então, de acordo com o adiantamento dos povos, essas teorias são mais ou menos aproximadas da realidade. Só que, apoiada na ciência, a razão humana reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. Isto é, conforme nós fomos nos instruindo, nós fomos vendo que algumas dessas teorias religiosas da criação do universo não podiam ser bem da forma como elas estavam colocando, né? E aí, Kardec diz que a teoria que os espíritos apresentam confirma a opinião de há muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. A teoria de formação da Terra e do universo, que Kardec e os espíritos apresentam um pouco antes desse capítulo, provavelmente isso foi tratado em semanas anteriores nessa tribuna, essa teoria está de acordo com a ciência. E o que mais nos impressiona é que isso foi escrito há 150, 160 anos, e a ciência avançou muito desde então, e a teoria espírita ainda está de acordo com a ciência. Então, por mais que os cientistas avançaram, nada do que está contido no Livro dos Espíritos e na Gênese de Allan Kardec foi desmentido pela ciência até hoje. Então, aqui Kardec já coloca para que lado que o Espiritismo está pendendo nessa questão. O Espiritismo confirma muito mais as teorias científicas da criação do universo do que aquela versão que nós vemos na Bíblia, no Antigo Testamento.
E aí Kardec põe o dedo na ferida. Que a objeção que se pode fazer a essa teoria espírita é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. E isso é aquilo que vocês, o dia que forem discutir com alguma pessoa de outra religião, judaico-cristã, católico, judeu, evangélico, protestante, que tenha uma formação religiosa mais rígida e mais apegada à letra daquilo que está nas Escrituras, provavelmente a discussão vai ser feia. Eu até sugiro, não discutam quando a pessoa tem já aquela posição formada sobre isso e não arreda pé. O que não é totalmente usual hoje em dia. A maioria das crenças religiosas já admite que a criação não é exatamente do jeito que está lá na Bíblia. A razão nos induz a isso. Mas há aquelas pessoas, e esse é o problema que eu citei, que ocorre nos Estados Unidos, que algumas escolas religiosas ainda batem o pé dizendo que teve serpente falando com a Eva lá, aquele negócio todo. Então, é uma questão delicada para a gente tratar, e Kardec vê que há essa saia justa, por assim dizer. E há essa saia justa porque o Espiritismo, apesar de não ser originalmente ligado a nenhuma crença religiosa, ele se tornou cristão. Alguns espíritos até vão discordar do que eu estou falando. Mas é óbvio que ele se tornou cristão a partir do momento em que Kardec pergunta aos espíritos: qual é o espírito mais perfeito que já habitou esse planeta e que pode nos servir de guia e modelo? E os espíritos dizem: Jesus. Jesus. Ou seja, os espíritos vieram trazer novas revelações científicas, novas reflexões filosóficas, vieram trazer luzes à moral ensinada pelo Cristo, mas não vieram instalar nenhuma nova moral. A moral que os espíritos trazem é a de Jesus. E para os cristãos, os livros do Antigo Testamento têm um certo valor. Apesar de o maior valor ser os ensinamentos do Cristo, eles foram construídos perante uma base religiosa que levava em consideração esses livros anteriores do povo hebreu. Então é difícil para nós estarmos em contradição com essas escrituras. Mas aí Kardec faz uma observação que é a base daquilo que nós conversaremos hoje. Que um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real e que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. Isto é, Kardec diz que não há uma contradição propriamente dita, mas há um erro de interpretação dessas escrituras. Em outras palavras, e nós veremos isso mais adiante, há pessoas que interpretaram todo o livro do Gênesis escrito por Moisés literalmente, quando na verdade há muitas situações lá que são narradas em forma de alegoria, de figuras de linguagem que não correspondem exatamente àquilo que está sendo falado, mas a um simbolismo. Jesus utiliza muito disso. Quando ele fala que é mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, é lógico que ele está utilizando de uma figura de linguagem. Quando ele fala que não veio trazer a paz, mas a divisão, quando nos diz que nós somos o sal da terra, ele está utilizando de figuras de linguagem, de simbolismos, para que nós entendamos. E o Gênesis de Moisés é carregado dessas figuras. O erro está em interpretá-lo de forma literal. Porque se interpretarmos de forma literal, nós temos sim contradições. Vamos citar algumas delas. Por exemplo, a Terra gira ou não gira? Gira, mas no Gênesis não gira. Porque no Gênesis a Terra é criada como centro do universo. O Sol é criado depois dele, da Terra, para ser o astro do dia, e a Lua é criada para ser o astro da noite. Quando, na verdade, o próprio conceito de dia que nós temos
é o do giro da Terra. Quando ela dá um giro no próprio eixo, é um dia. Então, o que seriam esses 6 dias se ela não girava? Mas, enfim, essa é uma das contradições. O mundo foi criado, a Terra foi criada em 6 dias. A geologia e outras ciências nos mostram que não. Que a Terra foi se formando num processo muito demorado, que levou milhões de anos. Para quem quiser ter acesso a isso, o livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, de autoria do Espírito Emmanuel, narra todas essas etapas e é de uma grandiosidade fantástica essa obra, em conhecimento, em cultura. E a criação do Sol depois da Terra fica prejudicada a partir do momento que nós vemos que é a Terra que gira em torno do Sol e não o contrário. A questão de Adão ter sido o primeiro homem a ser criado, aproximadamente 6.000 anos, de acordo com a cronologia bíblica. Não bate. Entre outras questões, por quê? Porque não daria para que todas as nossas raças diferentes, do ponto de vista biológico, fossem criadas a partir de um homem, um ancestral em comum. Aliás, não daria nem para a gente ter esse número de população que nós temos hoje, se nós tivéssemos começado a nossa história somente há 6.000 anos. Aliás, e aí vem a questão da descendência de Adão. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Caim fugiu, com medo que outros o matassem. Outros quem? Filho de quem? São aquelas dúvidas, aquelas contradições. Daí ele acha uma pessoa e casa. Da onde surgiu essa pessoa? Então, são coisas que nos mostram que não há sentido em uma linha única, descendentes de um único ancestral. Nem que ele seja 6.000 anos, porque há registro de civilizações mais antigas do que isso. E há registro, inclusive, hoje arqueológico, de que o homem, só o homem, sem falar das outras espécies, existe no mundo há muito mais tempo. E tem a questão, só para a gente fechar essa parte das contradições, do dilúvio bíblico, a figura de Noé. Quando nós vemos que houve um cataclismo na terra, com inundações, mas que isso ocorreu muito antes da época que Noé narra. E que se houvesse efetivamente ocorrido da forma como narrado, não haveria toda essa biodiversidade de animais, de plantas no planeta, uma vez que tudo teria sido destruído aproximadamente 2.400, 2.800 anos antes de Cristo. Não daria tempo de tudo ter se formado até onde a nossa história registra. Então, são muitas as divergências, sem contar que disseram que o dilúvio foi lá na terra onde eles viviam, lá entre os hebreus, e eu duvido muito que se houvesse de ter, seria em Porto União, né? Em União da Vitória. E não seria 40 dias também, que 40 dias aqui é seca. Ia ser uns 6 meses, no mínimo, né? Então, assim, são coisas que não batem, são contradições que a gente encontra, né? E aí, a gente analisa essas contradições e a pergunta que vem à mente é a que Kardec se faz. Dever-se-á, daí, de todas essas contradições, concluir que a Bíblia é um erro? Ou que ao menos essa parte da Bíblia é um erro? Kardec mesmo responde e volta a afirmar: não. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram a interpretá-la. Novamente a gente chega àquela questão que foi interpretado, muitas coisas foram interpretadas de modo literal quando só tinham valor simbólico. E aí Kardec coloca uma questão interessante, que escavando os arquivos da Terra, as ciências, a geologia, a própria biologia, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe apareceram na superfície. Ordem que está de acordo com o que diz a Gênese, havendo apenas a notar-se a diferença de que essa obra, em vez de executada milagrosamente por Deus em algumas horas, se realizou sempre pela vontade divina, é lógico, mas conformemente à lei das forças da natureza em alguns milhões de anos. Então essa é uma das primeiras concordâncias que a gente vê. Porque em que pese Moisés narrar que Deus criou o mundo em 6 dias, e num dia criou o sol, no outro dia criou a lua,
Quando ele começa a partir para os seres vivos, a ordem de aparição dos seres vivos no nosso planeta está correta. Está correta. Primeiro os peixes, agora não vou lembrar de cabeça, mas salvo engano as aves, os animais terrestres, posteriormente o homem. E a biologia nos mostra que a ordem foi essa mesma. Então já há uma concordância. A questão é que Moisés narra em 6 dias. E a ciência nos mostra que isso ocorreu em alguns milhões de anos. Só que imaginem se Moisés, naquela época, tinha noção do que seriam milhões de anos. Nós não temos noção do que são milhões de anos. Então ele retrata em alguma figura de medição, ele coloca em 6 dias. Não seriam 6 dias, 6 períodos? É uma possibilidade. A ciência entende que foram mais períodos. Mas se quisermos, e Kardec faz isso no livro A Gênese, no último capítulo da primeira parte, quando ele fala da Gênese mosaica, ele compara aquilo que foi criado no primeiro dia, de acordo com Moisés, e aquilo que foi se formando em cada período geológico da Terra. Então, existem concordâncias entre aquilo que está na Gênese e aquilo que a ciência descobriu. Mas é lógico, não se nós examinarmos de modo literal. Então, tudo, ao invés de se contradizer, se explica se nós admitirmos algumas coisas. E o grande problema daquilo que eu falei é que alguns religiosos se negam a admitir esse tipo de constatação que a razão nos impele. Mas se nós admitirmos que a existência do homem é anterior à época em que vulgarmente se pretende que ela começou, ou seja, que o homem já existia antes de Adão, antes dos 6.000 anos atrás. Que diversas são as origens, ou seja, o homem não surgiu somente num ponto da Terra, só com Adão. Surgiu em diversos pontos, sem comunicação. E assim se formaram as raças que hoje, graças à globalização, ao movimento de aproximação das pessoas, hoje nós estamos todos juntos. Mas a vida foi surgindo em cada canto desse planeta. E que Adão, ou aquele a quem nós atribuímos o nome de Adão, vivendo há 6.000 anos, da forma como Moisés relatou, tenha povoado uma região ainda desabitada. Ou seja, ele foi o primeiro, se assim a gente pode entender, daquele povo. Estabeleceu sua descendência, mas foi um dos precursores. Que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundido com o cataclismo geológico. Imaginem, se vocês só conhecessem aquela parte do mundo e aquela parte do mundo fosse inundada, para vocês o mundo foi inundado. Se eu só conhecesse os limites de União da Vitória e Porto União, e União da Vitória e Porto União fosse inundado, o que não está muito longe pela chuvarada aí, nós acharíamos que o mundo todo teria sido inundado, quando na verdade é somente o nosso mundo. Então foi o mundo de Noé, o mundo daquele povo, que sofreu com essa intempérie do tempo. E atentando-se finalmente, e isso é o mais importante, eu até grifei, na forma alegórica, peculiar ao estilo oriental, forma que se nos depara nos livros sagrados de todos os povos, não foram só os hebreus. Todos os povos se utilizam dessas alegorias, dessas figuras de linguagem para contar as suas histórias. A mitologia grega é um exemplo disso. Existem grandes exemplos que nós tiramos da mitologia grega, desde que a gente não considere que aquilo é exatamente verdadeiro da forma como está colocado. E aqui a questão é a mesma. Então, para a gente tentar entender, eu tentei trazer aqui um exemplo para a gente ver como essa figura, essa linguagem figurada, pode fazer sentido se a gente abstrair da literalidade do texto e tentar refletir um pouco. Então, para a gente refletir sobre a criação, pensar um pouquinho, vamos imaginar um cidadão chamado Adão, que vive num mundo conturbado, um mundo violento, um mundo corrupto, um mundo onde as pessoas matam por qualquer coisa, para roubar um celular, para consumir droga, um mundo onde as autoridades são uma mais corrupta do que a outra, que o presidente e a vice ficam brigando por cartinha, né? Nem se conversa. Eu sei que está difícil para vocês imaginar, porque eu estou dando um exemplo muito,
muito longe da nossa realidade. Mas vamos imaginar um mundo desse, assim, sabe? Um mundo desse que está virado, né? Mas que, quando o caos, quando a situação de maldade chegou a um nível tão crítico, o povo percebeu que precisava mudar. Percebeu que não dava mais para continuar dessa forma. E começaram a se melhorar, começaram a exigir mudança de costumes de si mesmos e dos demais. E assim esse mundo foi mudando. E esse mundo, que era um mundo onde a maldade reinava, passou a ser um mundo melhor. Passou a ser um mundo onde as pessoas se respeitam, onde todos respeitam as leis humanas e divinas. E as pessoas começaram a viver em harmonia. E Adão estava lá no meio. Só que Adão ainda era muito ligado a esses instintos mais primitivos. Então o mundo todo mudou, já reinava uma felicidade, mas ele era aquele que destoava. Que ninguém mais roubava, ele roubava. Ninguém mais matava, ele matava. Era aquele que estava, de certa forma, era aquele pontinho negativo que ainda não deixava aquele mundo ser um mundo feliz mesmo. E aí as autoridades, encarnadas e desencarnadas, no nosso exemplo vale, né? Encarnadas e desencarnadas daquele planeta diziam: Adão e a tua turma, é o seguinte, tem coisas que vocês não podem mais fazer, porque esse mundo aqui já está melhor. Não dá mais. Não dá mais. Então, ó, isso aqui é o fruto proibido. Esse fruto vocês não podem comer mais, tá? Não pode mais roubar, não pode mais matar, não pode mais caluniar, não pode mais assediar, não pode mais maltratar os semelhantes, as pessoas só porque são de outra raça, de outra religião, de outro, enfim, só porque são mulheres, não pode maltratar a Eva. Até porque, Adão, a Eva foi tirada de você, não foi tirada do barro igual você. Ela é um igual. Já viram, né, que tem gente que desdenha da mulher porque ela foi tirada uma costela de Adão. Seria tão mais fácil para Deus dizer: tirei do barro igual você. Não, Deus vai lá e diz para Adão: tirei de ti mesmo. Para dizer: ó, é um igual, é um semelhante. E aí a gente, na nossa interpretação, tirou, é um pedaço do homem, né? Viu, mulherada? Estou defendendo vocês, me apoiem. Tá? Então, falou para Adão: não faz mais isso. E o que Adão faz? Vai lá e faz. E aí, esses legisladores, esses administradores desse mundo dizem assim: Adão, você estava no paraíso, se você quisesse, porque o nosso mundo agora está um paraíso. Mas você não sabe viver aqui. Você não respeita as leis. Quer saber, Adão? Vai ganhar o seu sustento com o suor do teu rosto. Manda a Eva, que está junto contigo aí nessa, parir com dor. E olha, né? De repente, nesse mundo, a mulher já paria sem dor, né? É uma analogia que a gente pode fazer. Enfim, Adão, você ainda não merece esse mundo regenerado e está atrapalhando. Vai para outro mundo. Leva a Eva e leva todo esse pessoal contigo, que está na mesma sintonia tua, que está dificultando o progresso. E aí eles são levados a um outro mundo, que não é um castigo, na verdade é aquilo que eles procuram. Um mundo onde tem a balbúrdia, onde tem a confusão, onde tem a maldade, onde eles podem ainda fazer aquele tipo de coisa. E aí ocorre uma transição, eles saem daquele mundo, perdem aquele paraíso perdido e são exilados. E não acham mais esse jardim do Éden até que eles se recuperem. Começou a fazer sentido? Toda aquela historinha de... Tudo bem, vamos abstrair a serpente, a maçã, vamos pensar nessa, é uma teoria possível. Kardec questiona-se sobre isso quando fala sobre essa teoria na Gênese mosaica, no livro A Gênese. E começa a fazer sentido. E aí é aquilo que eu falei que nós poderíamos aprender com Adão e Eva. Porque exatamente o que está ocorrendo, de acordo com muitos mentores espirituais, nesse momento, e é o que Kardec já falava há algum tempo, esse momento da Terra é um momento que nós estamos passando por isso, onde o momento de caos social está chegando a um ponto que nós não aguentamos mais. E nós estamos começando, ainda que timidamente, a promover essa renovação do planeta. E aqueles que ficarem
ainda apegados às condutas proibidas pelas leis divinas, aquelas condutas menos dignas não terão mais guarida nesse mundo. Isto é, quando este planeta virar um paraíso, se assim nós podemos nos exprimir, alguns que não fazem jus a esse paraíso terão que procurar outro lugar. E talvez chegando em algum outro planeta, lembrem-se disso de alguma maneira muito vaga e escrevam a teoria do mundo mais ou menos como foi a nossa. Como sendo degradados de um paraíso perdido porque não souberam respeitar as leis divinas. Então, é algo que nós temos que cuidar para não cometermos o mesmo erro de Adão. E aqui vamos além. Adão simboliza todo um povo, toda uma raça que veio contribuir para o desenvolvimento do nosso planeta, mas veio exilada de outro lugar, onde eles perderam justamente esse paraíso, esse lugar onde eles já poderiam estar vivendo bem, por não respeitarem as leis. A partir disso, nós temos, se nós concluirmos que isso faz sentido, nós já começamos a refletir como Kardec, que isso faz ver o quanto é prudente nós não lançarmos levianamente a pecha de falsas, as doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentidos que as combatem. É muito fácil para nós, com a evolução que temos hoje, intelectual, dizer aquilo que está no livro da Gênesis de Moisés é só história para a criança dormir. É muito fácil, porque a ciência desmente. Agora, será que não temos que ter essa prudência de imaginar, pode haver algo que nós aproveitamos, como colocamos agora há pouco? Entre outras coisas, eu citei um pequeno exemplo. Mas Haroldo Dutra Dias, por exemplo, faz diversas relações sobre fatos que estão na Gênesis e que nós podemos interpretar de acordo com a ciência. Então nós temos que ter cuidado, inclusive com relação a outras crenças. Ao invés de acusarmos levianamente sem conhecermos, devemos ter respeito, porque mais adiante podem se mostrar acertadas. Aliás, é esse respeito que nós espíritas pedimos, muitas vezes exigimos, que as pessoas respeitem as nossas ideias, porque cedo ou tarde elas podem se tornar respeitadas por todos. A razão, os fatos, podem se demonstrar à coletividade toda, como já se demonstraram para nós, verdadeiros. E esse dia há de chegar. É por isso que Emmanuel diz que o Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Porque esses conhecimentos espíritas acabarão por influenciar todas as demais religiões para que elas não fiquem ultrapassadas pela ciência, para que não possam ser desmentidas, porque o Espiritismo está aí demonstrando que as leis divinas, universais, são perfeitas e não se desmentem. Então Kardec diz que as ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Esse é o meio único de não apresentarem lado vulnerável ao ceticismo. Nós não podemos querer ensinar às nossas crianças algo que elas vejam, leiam e falam, isso aqui não pode, pai. Isso aqui não pode, mãe. Quer dizer que a serpente falava? Quer dizer que o Caim matou Abel e foi casar? Com quem? As nossas crianças de 10, 12 anos verão isso e darão risada. Então nós precisamos ter esse conhecimento científico também, para que possamos ensiná-los os valores religiosos, os valores morais, a par das descobertas da ciência. E aí vem o sentido da leitura que foi feita no início, a aliança da ciência e da religião. Uma não foi feita para conflitar com a outra. Ambas vieram para que nós possamos nos desenvolver. E elas não precisam estar em conflito. Elas precisam, na verdade, estar unidas. Não sou eu que estou falando isso. Vou citar alguém um pouquinho mais inteligente que eu, porque eu sou modesto. Albert Einstein disse, a ciência sem a religião é manca. A religião sem a ciência é cega. A ciência sem a religião é manca porque lhe falta algo. Tem coisas que a ciência não explica. E a religião pode trazer, induzir a que nós possamos refletir e complementar a ciência. E isso é bom porque alguns cientistas já se abriram para essa possibilidade.
Agora, a ciência, a religião, sem a ciência é cega, porque aqueles que se apegam firmemente somente à religião fecham os olhos para as descobertas científicas que atualizam as religiões. E Kardec foi peremptório ao falar que, se um dia a ciência demonstrar que algum ponto do espiritismo está errado, fiquemos com a ciência. Isso ainda não ocorreu. O que ocorre é que a ciência ainda não conseguiu comprovar as teorias espíritas, algumas delas, outras já. Mas ele ainda não conseguiu desmentir. Então, que ciência e religião andem juntas. E que nós, enquanto indivíduos que necessitam progredir para merecer essa terra regenerada que um dia chegará, possamos não abdicar de nenhuma. Possamos ser homens de ciência, buscar o nosso progresso intelectual, mas também, sem esquecer o nosso progresso moral, a nossa religiosidade, que nos liga ao Criador. E, sem dúvida, trilhando dessa forma, unindo ciência e religião, unindo o intelecto e o moral, nós nos desenvolveremos, nós evoluiremos, nós vamos progredir, que, ao final de contas, é o nosso objetivo enquanto aqui encarnados nesse planeta. Que nós possamos trilhar os melhores caminhos, sempre sobre as bênçãos de Jesus, sobre as bênçãos desses amigos espirituais, com fé raciocinada, com coragem para superar as adversidades e com a certeza que esses bons espíritos sempre nos inspiram quando temos boa vontade e firme propósito de nos melhorar a cada dia. Obrigado pela atenção de todos, que a paz do Mestre Jesus continue a nos envolver, agora e sempre. Boa noite a todos.